Graça e paz a todos queridos e amados do Senhor. Devocional Pastoreando no Deserto, na voz do pastor Marcos Nas, tem como seguinte tema: um chamado ao arrependimento. E o texto da nossa meditação se encontra registrado no livro do profeta Zacarias, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, que diz: No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Amém. Queridos, os judeus retornaram do exílio da Babilônia para Jerusalém, mas não para Deus. Zacarias exorta-os ao arrependimento. Ele os alerta de que seus pais irritaram a Deus com seus pecados e sofreram o cativeiro, e que seria insensatez a nova geração não aprender com os erros de seus pais e repetir os mesmos pecados. Quando não aprendemos, queridos, com os erros que nos precederam, corremos o risco de sermos ainda mais culpados que eles. Por isso, ele faz uma convocação e urgente à conversão, ao arrependimento. Quem chama o povo ao arrependimento é o próprio Deus em sua terna misericórdia, e a gente vê isso no verso 3 do texto. É loucura resistir ao chamado do Senhor. O povo não deveria apenas abandonar o pecado, mas voltar-se para Deus depois da disciplina. Essa volta para um relacionamento pessoal com Deus deve ser urgente e de todo o coração. Depois de falar sobre a necessidade do arrependimento e de dar uma definição do que é isso, Zacarias dá um grande incentivo ao arrependimento, a saber, que não importa quão graves sejam os nossos pecados e o nosso afastamento, Deus está pronto para receber os que vêm a Ele mediante arrependimento e fé. Queridos, Deus chama todas as gerações ao arrependimento. Os que estão ouvindo devem prestar atenção e compreender. Nos mesmos termos do convite, ou desse convite aos ancestrais, jovens e velhos, estavam sendo convidados a voltar para Deus agora. Se eles fizessem, a aliança seria renovada e a restauração espiritual acompanharia a restauração material do templo. Esse é o sinal do verdadeiro arrependimento, quando reconhecemos que o sofrimento que nos sobrevém é resultado do nosso próprio pecado. Colhemos o que plantamos. É nesse momento, como evidência do verdadeiro arrependimento, viramos as costas para o pecado e voltamos-nos para Deus, a fonte restauradora. Queridos, um pastor do passado, chamado Richard Phillips, traz uma palavra de encorajamento aos que atendem essa ordem se arrependerem. Ele diz: não importa como você tem vivido ou o que você tem passado, ao voltar-se para Deus, você poderá verdadeiramente começar de novo, porque Deus se voltará para você. E a prova desse ir até nós aconteceu na cruz do Calvário.
Deus, através de Cristo Jesus, ele se encarnou, viveu entre nós, levou a culpa do nosso pecado, nos dando o perdão e a convicção de vida eterna. Queridos, isso é prova de amor, que jamais alguém viu na história, e Deus fez isso por mim e por você. Deus seja louvado. Vamos orar? Pai, obrigado, porque o mesmo chamado ao arrependimento que o Senhor fez no passado, o Senhor faz hoje. Que o Senhor nos dê a graça e o entendimento de compreender que o Senhor quer de nós uma vida de arrependimento e de santidade, de abandono do pecado. O Senhor quer despejar sobre nós a sua misericórdia e a sua graça. O Senhor quer, Pai, ver-nos felizes. O pecado só traz tristeza e angústia, mas a paz que o Senhor oferece mediante ao arrependimento de pecado e uma disposição para servi-lo, aproximando-se do Senhor. E eu peço a tua bênção sobre todos que ouvem da tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. A todos, queridos e amados do Senhor, tenhamos um bom dia passados na presença do Senhor. Amém.